Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista e sócia da Engrácio Advocacia. Cada vez mais as regras estão restritas. Antes até existiam algumas possibilidades de aumento da previsão de uma aposentadoria de forma um pouco mais rápida. Quem acompanha aqui o canal há algum tempo deve ter acompanhado os vídeos que eu explicava sobre o milagre da contribuição única. Hoje isso já não é mais possível. Mas dá sim para ter uma boa aposentadoria. Toda vez que o assunto é aposentadoria, tem várias variáveis. Como é que foram as contribuições ao longo da vida? Em qual regra você pretende se aposentar? Se para você faz sentido contribuir com valores mais altos para a Previdência e se para você essa é uma possibilidade, porque não é todo mundo que pode simplesmente ir lá e gerar uma guia de pagamento de contribuição previdenciária. Muitas pessoas têm essa contribuição vinculada ali à sua remuneração, ao seu salário e por aí vai. Para conseguir aposentadorias mais altas, existe a necessidade também de fazer contribuições mais altas. Só dá para a gente definir se vale a pena ou se não vale a pena calculando, fazendo efetivamente o planejamento, porque tudo que já foi feito até aqui importa e tudo que será feito daqui em diante até a aposentadoria também importa. Para exemplificar para vocês um caso real, talvez vocês estejam em uma situação semelhante ou não estão e vão entender, não, realmente não tem como. Qual que é o caso do Renato? O Renato é um segurado que já tem 65 anos de idade e já soma 35 anos, 11 meses e 22 dias de tempo de contribuição. Com esse tempo, o Renato já tem a possibilidade de se aposentar por idade, com idade mínima progressiva, com pedágio de 50%, porque ele tinha na data da reforma da Previdência pelo menos os 33 anos e um dia de tempo de contribuição. Aqui nesse gráfico eu tenho todos os salários a partir de 1982. Via de regra, as contribuições elas só entram no cálculo a partir de julho de 94. A partir de 94, que é onde realmente importa, ele teve umas remunerações um pouquinho mais baixas, só que em 96 começou a subir. E ele teve uma certa constância ao longo da vida, fazendo altas contribuições. Lógico, tiveram ali alguns meses que ele acabou contribuindo no salário mínimo, meses que a remuneração ficou abaixo do salário mínimo também. Mas está muito mais para cima, que são contribuições mais altas, do que para baixo. E isso reflete no cálculo da sua média, porque toda vez que nós estamos falando de uma aposentadoria no INSS, eu preciso entender que o primeiro passo é calcular a média das contribuições, que é a base para calcular qualquer aposentadoria. Hoje, nós fazemos o cálculo dessa média a partir da média de todas as contribuições desde julho de 94. Quem teve poucas contribuições altas tem prejuízo nesse momento, porque aquela grande quantidade de contribuições baixas acaba puxando aquelas contribuições altas para baixo. Não tem como ter ali aquela linha dos salários, né? Aquela linha das contribuições toda baixa, sempre contribuições baixas e esperar uma aposentadoria de R$5.000 ou ter pouco tempo de contribuição e esperar uma aposentadoria alta. Não é o caso do Renato, porque ele teve uma certa constância com contribuições mais altas para a Previdência Social. O que ele fez? Solicitou a aposentadoria dele. E a aposentadoria saiu. Esse benefício, ele saiu no valor de R$ 5.294,77. O Renato se aposentou com um pedágio de 50%. E eu sei que muitos de vocês pensam assim: ah, mas pedágio de 50% é a pior regra. Tem fator previdenciário. No caso do Renato, essa era a melhor regra. Calculando a média dessas contribuições dele ao longo da vida, e já descartando ali 3 meses, ele conseguiu uma média de R$ 4.899. E em cima dessa média, nós temos o fator previdenciário. E o fator previdenciário dele é maior do que 1. A gente está muito acostumado a ver, né? Ah, mas o fator previdenciário baixo, o fator previdenciário que reduz a aposentadoria.
De fato, em muitos casos acontece. Mas quando eu estou diante de alguém que tem já uma idade mais avançada, tem ali mais tempo de contribuição, isso faz com que o fator seja mais alto. E o fator previdenciário, ele não é limitado a 1. Se ele for maior do que 1, ele vai ser aplicado. E o que isso gera? Isso gera uma aposentadoria maior do que a média. Ele tinha uma média de 4.889. Com o fator, a aposentadoria dele foi para R$ 5.294. Ah, doutora, mas e se ele fosse se aposentar por idade no INSS, não seria melhor? Não seria melhor. Tendo 35 anos, 11 meses e 22 dias, ele tem direito a quanto da sua aposentadoria por idade? 90%. E aí, como ele tem bastante tempo, ele poderia descartar contribuições. Quando ele descarta 48 meses, ele fica com 31 anos de tempo de contribuição aproximadamente. E o valor da aposentadoria, mesmo depois de jogar fora vários meses, não chega perto da aposentadoria com pedágio de 50%. Ele ficaria com 4.751. Já na do pedágio de 50%, que tem fator, ele conseguiu esse benefício de 5.294. Foi por acaso que o Renato conseguiu essa aposentadoria de R$5.000? Não foi por acaso, isso foi estudado, isso foi planejado, isso aí foi muito bem pensado para que ele conseguisse a melhor aposentadoria. Não saiam só contribuindo para o INSS com valores mais altos sem ter a certeza que isso pode ajudá-los. Não peçam qualquer aposentadoria sem ter a certeza que aquela é a melhor opção para vocês. Não pensem que a aposentadoria do pedágio de 50% só porque tem fator é a pior. Ou que a aposentadoria por idade é só de um salário mínimo. Ou mais, que é o INSS que vai orientar vocês sobre a melhor opção e o melhor momento. Porque isso, infelizmente, o INSS não faz. Planejamento ele só conclui quando? Quando a aposentadoria efetivamente sai. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho para receberem sempre as notificações dos nossos conteúdos.